Fala aí, galera. Boa noite, bem-vindos. Bora, Raíssa. Quase que eu me atraso. Quer dizer, me atrasei um minuto aí, eu acho. Mas eu tenho uma explicação para isso. Deixa eu fixar aqui nosso tema de hoje, que é a importância da meditação como um pilar, né, do tratamento do diabetes. A importância, deixa eu escrever aqui. A minha convidada de hoje é a Raíssa, que vocês já conhecem, uma pessoa muito especial, mestre em yoga, especialista, né, em toda essa parte de meditação. E hoje ela vai trazer pra gente um pouquinho dos estudos científicos e para comprovar ainda mais, né, o que a ciência fala sobre a importância da meditação para a nossa vida, para o nosso bem-estar e também para o nosso tratamento do diabetes. Beleza? A importância da meditação para no tratamento do diabetes. No tratamento do diabetes. De novo, o cenário hoje está diferente porque eu estou na academia. Estava fazendo umas coisas hoje e acabei não conseguindo ir para casa. Então, vai ser aqui mesmo. Aqui atrás está o cardápio da lanchonete. É isso aí, quem sabe faz ao vivo. Estou aqui tomando meu cafezinho, que é a hora que deu. Então, você já me conhece, né, pessoal? Vamos nessa. Tem um cidadão ali assistindo o jogo do Bahia. Cadê aí? Só aceitei você? Não foi. Pede de novo aí que a gente já manda brasa. Já aceita de novo. Thaís, eu vi que você mandou mensagem, mas meu dia foi corrido hoje. Não consegui te responder. Solicitou, mas pra mim sumiu. Já não tá. Mais. Pede de novo. Ixi, tá tudo errado aqui. Errei aqui na parada. Vixe, meu Instagram tá bugando aqui. Gente do céu. Acho que tá voltando aqui, peraí. Entrou uns efeitos aqui. Doido. Meu Deus. Vamos nessa. Ai, caramba. Vocês estão vendo aí que tá um efeito? Tipo quarta-feira? Enfim, vamos nessa. Vê se foi aí, Raíssa. Acho que foi agora. Agora foi. Aí, bem-vinda, boa noite. Boa noite, tudo bem, Briga. Fred? Tudo beleza, melhor agora. Que Obrigado por ótimo. você estar com a gente mais uma vez, dedicando um pouquinho do seu tempo. Eu E que vamos nessa que eu agradeço. sei que você tá cheio de coisa boa pra gente. A gente fez um bate-papo na semana passada, né? Lembrando todo mundo, Exato. falando sobre a importância da meditação, abordando um pouquinho, né? Um conceito que a gente ainda fala muito pouco, desse remédio tão importante e de graça, né? Que todos nós temos à disposição. E aí a gente, lá pro meio da conversa, a gente falou, cara, existem alguns estudos que já comprovam aí, né? Até de neurociência, a importância, o papel da meditação, tal, tal, tal. E a gente ficou de conversar sobre isso hoje também, né? Além de a gente mais uma vez, plantar boas sementes na cabeça da galera sobre a importância da meditação. E aí tá com você, velho. Aqui a aula é sua, eu sou só um instrumento, eu tô tomando meu cafezinho, vai lá. Pois é, que ótimo. Boa noite a todos que estão aí presentes. Semana passada, realmente, a gente compartilhou muito também da nossa vivência, né, da nossa experiência com as práticas meditativas. E aí acabou que não deu muito tempo para a gente poder realmente
conversar um pouquinho sobre os benefícios mesmo e as alterações fisiológicas, né, orgânicas que acontecem a partir do momento que a gente estabelece ali uma prática meditativa. Só lembrando, E, e, pode falar. e, e você é bióloga também, né? Exato, Então, por isso que acho que exatamente. rolou esse papo assim, de além de você ser especialista nisso tudo, em yoga, meditação, rolou papo de você ser bióloga, e aí a gente começou a conversar sobre a parte, cara, qual é o efeito no nosso corpo e tal, e aí surgiu essa necessidade de a gente trazer essas comprovações e tal, e é importante salientar isso porque você tem, além dessa experiência, tem esse conhecimento também como bióloga. Sim, exatamente. Na verdade, assim, sempre quando eu vou fazer algum tipo de estudo, né, seja na meditação, seja no yoga, até mesmo dentro da própria acupuntura, que eu também tenho uma pós em acupuntura, eu sempre tento buscar informações mesmo, né, científicas, para não ficar uma coisa assim muito energética, né, aquela coisa assim meio Muito é abstrata, né? exatamente. Então, eu gosto muito de me ancorar e de me embasar nesses conhecimentos científicos mesmo, porque hoje em dia tem uma série já de publicações que estão tentando aí, porque assim, é notório que quem pratica o yoga, que quem pratica, né, a meditação diariamente, realmente consegue obter os benefícios. Só que esses benefícios muitas vezes ficam somente através do relato, e aí a ciência ela está descobrindo que um conhecimento milenar realmente ele traz benefícios, né, que podem ser mais palpáveis, que podem ser mais quantificados. Então, isso é muito importante também para que a gente possa ter um pouco mais desse entendimento. E só antes de eu apresentar, assim, alguns benefícios, eu só acho importante que a gente lembre sempre que quando a gente vai iniciar qualquer prática de meditação, o nosso professor, né, aquilo que nos ancora, aquilo que também nos orienta e nos norteia na prática de meditação é a nossa respiração. Então, assim, muito dos estudos que eu venho pesquisando e que eu também quero compartilhar com vocês, está muito relacionado com uma respiração lenta e profunda. E depois, se der tempo, a gente pode até tentar fazer uma respiração, né? E mostrar realmente o que é uma respiração lenta e profunda, Uhum. porque a gente não tem esse tipo de respiração no nosso dia a dia. E muitas vezes a meditação, ela nos ajuda a relembrar como respirar corretamente, né? Nos ajuda a relembrar aí o fato, né, de você inspirar e expirar, que é uma ferramenta, que é uma tecnologia que está aí para a gente o tempo todo e que pode trazer uma série de benefícios. E aí, eu estava fazendo assim algumas reflexões, eu até fiz aqui algumas anotações para não esquecer nada. Vamos lá. E eu até assim estava tentando pensar em algumas coisas já de benefícios bem diretos quando a gente começa a ir para essa parte, né, de meditação, de uma prática diária mesmo, nem que seja assim, né, parar para você observar o ar que entra e o ar que sai, isso ajuda a gente a refinar um pouco mais o nosso olhar, né? Ajuda a refinar mais o olhar para as nossas sensações. E eu tenho percebido muito que esse refinamento que a meditação traz nos ajuda muito a perceber sinais de quando também a nossa glicose oscila. Então, quando a nossa glicose começa a subir, quando a nossa glicose começa a cair, né? Principalmente aí depois de anos tendo diabetes, a gente muitas vezes perde o time, né? A gente muitas vezes perde um pouco dessa percepção no corpo em relação a esses pequenos, né? Essas pequenas alterações. Então, a Uhum. prática meditativa, ela, pelo menos assim, pelo que eu tenho percebido, sabe? Ela ajuda muito, principalmente pessoas que têm hipoglicemia assintomática, né? Pessoas que já começam ali a ter uma queda, não sentem e assim, não sentem mais tremor, não sentem mais sudorese. Eu sou uma dessas pessoas, sabe? Que assim, praticamente eu não tenho quase nenhum sintoma, eu tenho sintomas muito sutis que eu já consigo perceber que eu estou começando com uma hipoglicemia. Então, não Uhum. preciso chegar, né, a ter uma hipoglicemia severa, né? Uma hipoglicemia leve, com alguns sintomas, com alguns sinais, já me ajuda, então, a ter um outro olhar para aquele momento. Então, acho que a meditação também, ela vem muito em cima disso, sabe?
Você Sim. concorda com isso? Você consegue perceber isso em você também? Ou é só uma reflexão minha aqui em relação a essa percepção? O que que você acha? Né, eu acho que faz total sentido porque a gente, na meditação, começa a se perceber mais, né? E a gente não costuma estar focado, né? A sociedade de hoje, ela nos faz acreditar que a gente precisa fazer tudo ao mesmo tempo, dar conta de tudo. E a meditação nos conecta com o que é verdadeiramente importante, mais simples, né? A verdadeira essência. E sim, quando a gente busca esse conhecimento interno, a gente começa a se perceber mais. Então hoje eu tô com meu pé até aqui de areia, que eu tava. Hoje eu dei uma chegada na praia, e aí fiz a meditação lá tal, e é surreal, assim, né? O quanto que pra mim, por exemplo, é importante. Nossa, meu dia fica outro, né? Eu tava É, cheio de. Tava com muita coisa pra fazer, cheio de coisa na cabeça. E aí eu fui lá, dei uma meditada tal, dei uma andadinha, acabou, velho. Foi muito bom. Então é óbvio que para mim uma questão de a sensibilidade ao que realmente importa aumenta muito, com certeza. Eu tenho uma sensibilidade bem grande assim a tudo que eu sei que me conecta com coisas ruins, né? Eu já busco que é inevitável na vida, eu busco me afastar um pouquinho e o que é bom a gente busca trazer para junta, né? Óbvio. Mas isso demorou muito tempo e é uma busca que eu ainda faço há muito tempo, né? E acho que só exatamente. nesses momentos de autoconhecimento mesmo, de você estar consigo, que você consegue perceber, não tem jeito, velho. Não é outra pessoa que chega e diz, não, é a gente que vai se descobrindo. É verdade. Então, eu acho que quando a gente para poder perceber a nossa respiração que está acontecendo, né, de um modo bem Uhum. natural e bem fluido, isso ajuda a treinar o nosso olhar, sabe? A treinar a nossa mente também e a treinar esse, na verdade, é uma prática, né? Na verdade, é um Sim. refinamento que a gente faz mesmo. Então, assim, não é simplesmente um dia da semana falar, ah, eu hoje vou meditar. Aí depois você fala assim, nossa, mas eu não estou percebendo nada de diferente, né? Por quê? Porque é uma prática diária, né? A meditação teria que ser uma prática que deveria ser construída todos os dias, sendo que todos os dias você tem algo para poder aprender, para poder observar, né, em você mesmo. Então, vem muito disso. Então, em relação à questão da meditação associada já diretamente com a diabetes, eu acho que esse refinamento para os sintomas e para os sinais que a gente tem quando a glicose, né, começa a subir ou quando ela começa a descer, isso é um exercício muito importante, sabe? E um resultado muito importante que eu acho que pode ajudar muitas pessoas. E uma outra Sabe coisa que também. um amigo Pode meu falar. outro dia falou uma coisa que eu achei fantástica. Ele é muito bom. Ele é um cara que reflete muito sobre essa questão de propósito e tal. Ele teve uma frase dele que eu achei fantástica, que foi assim: nós somos seres humanos e não teres humanos. E aí eu falei, porra, velho, que parada massa, porque realmente na sociedade de hoje a gente tem uma cultura de ter, né? E de eu preciso ter, e o ter tá fora da gente, né? Tá. E essa questão de olhar para dentro, né, do ser mais humano, e aí, obviamente, quanto mais eu sou, há uma tendência que você tenha mais também, seja dinheiro, seja tudo, que é importante, mas Uhum. eu só tenho algo sustentável na medida em que sou. Se eu tenho sem ser, não tem uma base muito sólida. E eu achei isso tão fantástico que são, às vezes, uma frase assim, né, que impacta a gente, que eu falo, porra, foi muito bom isso pra mim. Então, É, eu acho que a meditação me ajuda muito a ser mais, a me perceber muito mais, né, e a não me exatamente. preocupar, e aí sair um pouquinho do ter, que é pra fora, e voltar pro ser, que é pra dentro. Exatamente, eu acho que faz todo sentido, é isso mesmo. E principalmente nesse tempo aí que a gente tem vivido, e eu tenho muito assim refletido em relação à respiração, porque o coronavírus está aí nos impossibilitando, né? Muitas vezes, para quem realmente desenvolve aí os sintomas e evolui para um quadro mais grave, nos impedindo de respirar, que é o vital, né? Então, a primeira coisa que a gente faz ao nascer ali, né? É o respirar, e a última coisa também que a gente faz, né? Talvez aí é parar de respirar. Então, é muito importante que a gente pense nessa importância, sabe?
E uma outra E coisa também. associado a isso, uma reflexão que eu fiz outro dia foi o seguinte: às vezes a gente fica muito sedento por se inspirar em outras pessoas. E o que é inspirar? É de fato você trazer para dentro, né? Pra dentro. Assim como você se importar com alguma coisa, você importar para dentro de você. Então, se eu me importo com uma pessoa, significa que eu estou trazendo ela para dentro de mim e tentando ali, né, entendê-la da melhor forma possível. E a empatia está muito conectada com isso. E na vida, o caminho do meio, como a gente falou da última vez, é o caminho do equilíbrio, né? É o caminho É, mais que a gente deve buscar. Por mais que a gente oscile entre os extremos, a gente deve voltar para o meio. Não tem problema oscilar, faz parte da vida, mas que a gente tenha sim. consciência de voltar. Como diria a monja Cohen ou Cohen, não sei a Aham, pronúncia, mas é. enfim. A gente fica muito se inspirando, ó. Mas só que tem hora que seu pulmão trava, você não tem mais como se inspirar mais, e você precisa expirar um pouquinho, né? E Exato. acho que está faltando um pouco disso, que a gente tem essa percepção de respiração justamente não só como uma coisa vital e tão importante para a gente, mas que a gente também tem nossos momentos de dar uma expirada, porque às vezes realmente o pulmão não dá mais ar, não, né? Exato. Não dá É. para inspirar mais. A gente estava conversando um pouquinho sobre a questão do paradoxo, né, também na última live, e a respiração, ela é o próprio paradoxo, né? Então, assim, para você respirar, ou seja, para entrar ar, tem que sair, né? Então, assim, entrou ar, para poder entrar mais, você tem que sair, né? Você tem que liberar o ar para poder trazer mais, né? Então, assim, é o tempo todo trazendo para dentro, só que chega uma hora que você precisa também o quê? Expulsar. Não dá para você manter-se vivo só com ar dentro. Você também precisa o quê? Manter-se vivo colocando o ar para fora. Então, é o paradoxo, né? Não é só para trazer para dentro, é também liberar, né? E aí a gente vai falar um pouquinho sobre a importância dessas inspirações e dessas expirações, como é que elas oscilam também e nos auxiliam. E só uma Show. outra coisa também que eu trouxe aqui como reflexão é que as práticas de mindfulness, entre outras práticas, né, entre outras linhas de meditação, porque tem várias linhas, tem meditações que são mais passivas, tem meditações dentro, por exemplo, do Kundalini Yoga, são meditações mais ativas, sabe? Que envolve movimento, que envolve mantras. As meditações como um todo, elas também nos ajudam a ter um foco maior, sabe? Então, elas nos ajudam a trazer a atenção, né, para o momento presente. Então, nos ajudam também no nosso dia a dia a ter um foco maior e estar presente naquilo que você está fazendo naquele momento. E para nós diabéticos, eu acho que isso também é muito importante, porque eu acho que todos nós aí, né, já pensamos assim, por exemplo, você aplicou insulina e aí passa um tempo você fica assim, poxa, eu apliquei insulina? Porque querendo ou não, com o passar do tempo, quando você toma ali, né, no mesmo horário, você vai entrando no automatismo. E aí vai Uhum. ficando, né, beleza, vou tomar aqui minha insulina e tal, acordei, tomo ali minha basal e tal. E aí vem entrando um pouco nessa questão do automático e muitas vezes a gente perde um pouquinho desse foco, né? E até mesmo o foco para poder fazer uma boa contagem de carboidrato em relação ao que você vai comer, ao que você vai se alimentar naquele momento, sabe? Então, assim, até mesmo essa questão do foco para o nosso tratamento, ela também é importante. Porque tem hora, né? Ainda mais quando a gente está aí tendo que fazer mil coisas ao mesmo tempo, tem hora que a insulina ela vai no automático mesmo e a gente fica assim, nossa, será que eu tomei? Será que eu não tomei? A gente fica, né, com aquela dúvida. Então, assim, quando a gente começa a trabalhar com essas práticas meditativas, elas também nos ajudam a estar mais presentes, até mesmo no nosso próprio tratamento, para que a gente possa, não, beleza, eu tomei sim, né? Porque eu realmente estava presente quando eu tomei a minha insulina, quando eu fiz ali a minha contagem de carboidrato, então você consegue, né? Pelo menos aí, dia de semana, a maior parte do tempo, você consegue ter uma percepção maior, até mesmo como um cuidado para poder evitar uma dupla, né, dosagem. Então, é muito importante isso, sabe? Em relação a essa questão do foco. E a questão do foco, a questão da calma, da tranquilidade, são realmente dados científicos que qualquer linha de meditação, né, sendo mindfulness ou sendo aí qualquer outro tipo de linha de meditação associado com o budismo,
ou com várias linhas do yoga, a gente tem esses dados, sabe? A questão do foco, a questão da presença, a questão desse olhar e desse refinamento dos sintomas e dos sinais do corpo. Acho que essas são as principais características que podem contribuir muito para que a gente tenha um tratamento mais assertivo. Total. E hoje é muito difícil a gente ter foco, né? A gente perde o foco com muita facilidade. Basta perceber a gente aqui no Instagram, às vezes você entra para fazer uma coisa no Instagram e quando você se percebe, seja depois de meia hora você tá no YouTube vendo como é que os dinossauros viviam naquela época e botavam ovos, tá ligado? É muito foda É assim. verdade. A gente vai. E é muito isso. A gente vai perdendo o foco com muita facilidade. Porque a sociedade moderna ela tem uma série de possibilidades para você. Né? Em uma sociedade consumista como a nossa, faz com que a gente se perca muito. Né? Toda hora aparece alguma coisa patrocinada e a gente fala, deixa eu olhar esse vestido aqui. Ainda que você não queira Uhum. comprar, você vai se perdendo. Mas você E entra. a disciplina ela está muito conectada com o foco também. Né? Se você não tem foco, você não, é muito difícil que você tenha disciplina. Então, o foco é aquilo, a Exatamente. disciplina é um pouco daquilo de vou focar naquilo que eu preciso fazer, em detrimento e óbvio que todo mundo que tem ótimos resultados se sacrifica muito mais do que não tem, né? A vida é muito disso, né? É abrir mão de uma coisa e você, quando escolhe alguma coisa, você está abrindo mão de outra também, né? Então, quando você escolhe uma coisa, quando você escolhe estar casado, você está abrindo mão de estar solteiro, né? Então, Exato. Cada escolha é uma renúncia, né? cada escolha e tem essas consequências. Então, a disciplina ela tem um elemento importantíssimo que é o foco. E o foco é aquilo, eu não estou falando nem de flow, não, que é uma outra, que é um estado mesmo de conexão com aquilo que você gosta Sim, de fazer, de você não perceber o tempo passando, e a gente falou sobre a relatividade do tempo na outra vez, não foi? sim, exatamente. E que você não percebe o tempo passar porque é uma situação tão gostosa, tão bacana que você não vê o tempo passar. E tem outras situações que parece que passam se arrastando. É E, verdade. e esse foco é importantíssimo. Então, se eu quero assistir a live do Fred, que é 1 hora, eu vou ficar aqui, só que acontecem diversas coisas que acabam tirando você e a meditação, pelo menos a mim, ajuda muito. E eu também tenho lido muito sobre comprovações científicas tal, do quanto que a meditação é um elemento fundamental na nossa atividade, na nossa vida hoje, porque ela nos traz para o momento presente, que é esse momento que a gente precisa, que a gente vive, que a gente é o único momento que a gente tem para poder fazer transformação e nos tira um pouquinho dessa ansiedade, dessa angústia de pensar no futuro, porque a ansiedade é muito isso, né? Você antecipar problemas que ainda vão acontecer e te conecta também e te desconecta do passado, né? Que você não pode ser, que não pode mudar e o que ficou para trás aconteceu, mas que às vezes a gente fica muito lá atrás também, que gera muita ansiedade, angústia e muitas vezes depressão, né? Quando a gente se conecta muito lá atrás e fica, que é muito É ruim. verdade. É Então, verdade. a meditação nos ajuda a nos percebermos no momento presente, né? Eu existo, né? Eu penso, logo existo e estou aqui, então, cara, que massa. E a É, gente para de pensar um pouquinho em todos os nossos problemas, porque a nossa cabeça é um turbilhão de pensamentos e de problemas, tá. E é aquele momento que você, só o fato de você prestar atenção na sua respiração, né? No barulho do mar, do vento na praia, pelo menos para mim é muito isso. Não é que você deixa de ter problemas, mas você deixa de pensar tanto neles. Então, exatamente. bom, essa meditação é fantástica. Era só isso. Não, Complementa aí. só isso não, já é bastante coisa, né? Porque eu acho que é muito importante que a gente fale da nossa experiência, da nossa vivência, né? Porque a gente realmente só consegue falar com propriedade a partir daquilo que a gente experiencia e a partir daquilo que a gente vive. Então, assim, quando a gente compartilha aquilo, né, que realmente acontece com a gente, eu acho que faz todo sentido. E também eu acho que a gente também consegue atingir aí, sabe, as pessoas que estão nos assistindo, muito porque elas conseguem perceber que a prática meditativa faz diferença na sua vida e muitas vezes elas podem, né, se inspirar para poder também
começar uma prática meditativa. Mas é muito É legal porque importante. você fala de a gente não fala porque a gente acha que é certo, né? A Exato, gente fala porque tá dando certo pra gente e tá dando certo pra galera que tá exatamente, tendo bons resultados. com E se fizer certeza. sentido pra pessoa, manda brasa que tá vindo, é provável que tenha também. Com certeza. E uma coisa que é muito importante também é que quando a gente inicia uma prática meditativa, ou uma parada assim para você observar a sua respiração, é muito importante que a gente não espere nada, sabe? Porque muitas vezes a gente começa uma prática meditativa, por exemplo, nossa, o Fred falou que ele se sente muito bem, muito tranquilo, que ele entra numa viagem muito boa e tal. Então eu também quero sentir isso. E aí você vai lá, faz a sua prática meditativa, coloca a musiquinha lá ou vai pra praia e fala assim: "Poxa, eu saí aqui pior do que eu entrei. O Fred Fred falou é que eu me doido. senti melhor e tal, e não é isso que está acontecendo, né?" E não é isso. Eu acho que a gente também não pode começar uma prática meditativa. Na verdade, a gente não pode começar nada, né? Esperando muita coisa, sabe? Eu acho que a gente tem que estar esperando simplesmente estar com você mesmo. Esperando o que vier, sabe? Porque o que vai vir, o que vai surgir, quais são as suas sensações, quais são as emoções que podem se manifestar naquele momento, elas só dizem respeito a você, né? Então não dá para você começar uma prática de meditação, uma prática de yoga, esperando que você vai ter os mesmos resultados no mesmo intervalo de tempo naquela pessoa. Isso é muito pessoal, isso é muito particular. Eu tenho alguns alunos que muitas vezes falam assim: nossa, Raíssa, eu achei que eu ia me sentir bem melhor, mas assim, eu não tô me sentindo muito bem depois de ter meditado. Eu falei assim: olha, na verdade, não é que você não está se sentindo muito bem. Já tem alguma coisa dentro de você que não está muito bem. Você só parou para poder observar que tem alguma coisa aí que não está legal, né? Então, isso muitas vezes isso aflora, sabe? Isso muitas vezes algumas coisas que estão mais nas profundezas durante as práticas meditativas, elas podem se aflorar, elas podem chegar um pouco mais à superfície e que você, se você realmente ficar muito preso ao que aflorou, à superfície, você vai ficar só preso àquela sensação. E a gente não tem ainda muita dimensão do que aflorou, né? Porque muitas vezes são só sensações físicas. Você pode ter um enjoo, você pode ter, né, uma sensação assim de impaciência, e aí você quer sair daquela postura. E aí é muito importante que a gente utilize esses momentos para poder, assim, tentar simplesmente observar, sabe? Sem tentar procurar muitas perguntas ou muitas respostas, é ir contemplando o que chega, porque tem uma hora que algumas respostas, sabe? Você começa a ter alguns tipos de insight, você começa a ficar um pouco mais sensível a esses sinais que o seu corpo está manifestando. Então, assim, é bem legal que a gente não vá meditar esperando sentir alguma coisa, que a gente vá simplesmente para poder contemplar a nossa experiência. E independente de que experiência é essa, né? Seja ela agradável ou não. E se ela for desagradável, fique até o final, sabe? Treine a sua mente, porque a nossa mente, ela não consegue, não pode ser controlada, né? Mas a gente consegue treiná-la, a gente consegue, né, através da meditação, através do direcionamento do nosso foco, a gente consegue treinar e condicionar ali, né, um pouquinho a nossa mente para aquilo que a gente deseja naquele momento. Então é muito importante que a gente também fale sobre isso. Verdade. Um aspecto importante é que muito na nossa vida a gente gera muita expectativa, né? E uma sabedoria é obviamente que a gente tem expectativa, mas a frustração, que é o não atingimento de uma expectativa, ela decorre de uma expectativa. Então, às vezes, quando a gente vai com a expectativa alta demais, a gente se frustra muito, ainda que aquela coisa seja boa. Então, a Uhum. mesma coisa que você marca de ir num restaurante super chique, super caro, e você tá com expectativa lá no alto e não é aquilo. Aí você se frustra. Então, assim, sempre que a gente se frustra porque a gente estava com uma expectativa não ajustada. E é quando a É gente verdade. não, eu não sei se é possível a gente não ter expectativa, mas se a gente tiver a consciência, pelo menos, de que a nossa expectativa pode ser a mínima possível.
e esperar que seja surpreendido, né? Porque a surpresa é positiva, né? As melhores coisas, como diz o ditado, as melhores e as piores coisas acontecem de repente. E se a gente não se Exatamente. permitir essa surpresa, quiser controlar tudo também, não faz muito, não tem graça, né? É Então, verdade. e às vezes a gente está tão ali no automático. Imagina que você vai num restaurante, você tem uma experiência muito boa, e da segunda vez que você vai no restaurante, com certeza a sua expectativa vai ser muito maior, porque a sua primeira experiência foi muito boa. Só que pode ser que não seja boa, pode ser que seja muito melhor, pode ser que seja igual, pode ser que seja pior. E aí você vai se frustrar ou vai se... Enfim, só que vai ter uma hora que essa expectativa vai ser tão alta que não vai ser impossível. Vai ser É impossível você verdade. atingi-la, né? E muito da expectativa, muito acontece disso hoje, né? Porque a gente tem muita expectativa nas pessoas, né, principalmente. E a Exatamente. gente, e a gente terceiriza muito a culpa, julga muito os outros em função disso, né? A expectativa É, no outro. exatamente. E a expectativa, ela é terrível, né? Porque muitas vezes você espera que o outro tenha um determinado comportamento e quando ele não tem, você culpa o outro, né? Você culpa o outro por ele não ter atendido à sua expectativa. E que o outro Né? também nem sabia que você tinha aquela expectativa em relação a ele. Então a coisa fica super Embola tudo. confusa, embola tudo e acaba que o outro é sempre o culpado, né? E deixa eu então trazer aqui os benefícios da meditação pra gente, porque senão eu e Bora. Fred aqui a gente começa, ó, a filosofar. É verdade. Mas eu acho ótimo isso, sabe? Eu acho muito bom, principalmente nesse período aí de quarentena, assim, é muito bom a gente poder conversar e aprender também com o outro, né? É muito bom a gente fazer essas reflexões, porque isso vale não só para o nosso tratamento, né, de diabetes, mas isso vale para a nossa vida, né? E até Total. mesmo essa questão da expectativa tem muito a ver também com o que a gente conversou na semana passada, que foi sobre o tratamento do outro, né? Então, muitas pessoas compartilham como que elas fazem o tratamento dela, e aí muitas vezes você fica querendo, né, ter o mesmo tratamento daquela pessoa para que você atinja e tente ali alcançar os resultados que ela tem, né? Mas vamos lembrar que cada corpo é um corpo, cada corpo tem ali uma certa sensibilidade à insulina, então é muito importante que a gente também faça essa associação da expectativa e dessa frustração também com o tratamento, né, do outro, que muitas vezes a gente se espelha e que a gente também pode se frustrar com o nosso, mas não porque o nosso está ruim, né, mas é porque você está esperando um resultado que não condiz com as suas características. Então é importante que a gente pense nisso. Sim. E deixa eu então trazer os benefícios aqui. Eu fiz alguns registros, principalmente associado a uma respiração lenta e profunda, que está vinculado com as práticas meditativas. Como eu disse no início, a respiração ela é um professor. E como um professor, ela tem uma sabedoria muito grande, né? Ela nos conduz também a alcançar um pouco mais dessa tranquilidade, desses estados de calma. E por que que vai tá relacionado com isso? Quando a gente inspira lento e profundamente, ou quando a gente realmente tem uma respiração mais completa, o que que seria isso? A gente tentar ocupar um grande volume do nosso pulmão quando a gente inspira, quando a gente leva o nosso diafragma lá embaixo, e aí toda vez que você também expira, você o quê? Esvazia e tenta esvaziar praticamente todo o seu pulmão, né? Removendo ali grande quantidade de ar. Quando a gente tem uma respiração mais lenta e mais profunda, a gente promove essa contração e esse relaxamento do diafragma, que é essa musculatura que está logo abaixo dos nossos pulmões. Os nossos pulmões e esse diafragma, eles estão conectados com um nervo chamado de nervo vago. E esse nervo vago está relacionado com a ativação também de um ramo do nosso sistema nervoso automático chamado de parasimpático. Então, esse parasimpático, ele promove na gente sensações de tranquilidade, de menor frequência cardíaca, de redução da nossa pressão arterial, de menor ativação
de um outro sistema que é contrário a ele, né, ou paradoxal a ele, que é o simpático. Então, por exemplo, quando a gente está muito estressado, ou que a gente está aí, né, na rotina do dia a dia, tendo que fazer muita coisa, muitas vezes a gente libera ali hormônios relacionados ao estresse. E a gente está tendo uma ativação desse nosso sistema nervoso que é conhecido como simpático. Então, geralmente, a nossa respiração, ela fica mais curta, ela fica uma respiração mais superficial. Os nossos batimentos cardíacos, eles tendem a aumentar um pouquinho mais. Então, também vai ter uma tendência um pouquinho maior de você ter uma elevação da pressão. Porque, assim, muitas vezes, ainda mais nesse período de pandemia, tem muitas pessoas que estão tendo aí pequenas crises hipertensivas, né? Leves, assim, alterações. Não chega a ser uma hipertensão, mas está tendo alterações bastante consideradas aí, bastante consideráveis, em relação a essa questão da pressão. Então, a pressão, ela tende a aumentar e, consequentemente, também a gente vai ter aí a liberação desses hormônios de estresse, que são hormônios que vão ajudar aí a elevar a nossa glicemia. Então, quando a gente para poder respirar de um modo bem lento e bem profundo, a gente consegue ativar essas terminações nervosas que estão relacionadas com esse nervo vago. E aí esse nervo vago está muito associado com esse sistema nervoso automático que é responsável por nos proporcionar aí uma sensação de tranquilidade maior, uma indução do sono mais rápida, porque também você vai ter ali a liberação de alguns neurotransmissores que estão associados com esse processo. Então, a gente tem uma redução da frequência cardíaca, uma redução da nossa pressão arterial, uma menor liberação desses hormônios que são hiperglicemiantes, né, que estão associados com o hormônio do estresse. Então, a gente consegue ter essa sensação, sabe, de calma, de tranquilidade, muito por conta dessa ativação aí do nosso sistema nervoso parasimpático. E, consequentemente, você também pode ter uma melhora do seu sono. Então, assim, nós também conversamos um pouquinho na semana passada que o sono também ele é muito importante, né? Dormir bem, né? Porque, assim, eu vejo que tem muitas pessoas que estão tendo muita dificuldade de dormir, estão com muita dificuldade de reduzir a ativação simpática, reduzir a ativação de alerta do corpo. Então, o corpo, mesmo quando vai dormir, mesmo quando vai deitar, ele ainda continua em alerta. Então, se ele continua em alerta, ele vai ter ali a liberação, principalmente de cortisol. E aí, a gente já sabe que o cortisol, ele tem um efeito hiperglicemiante, né? Então, é muito importante que, principalmente, igual você falou, que você faz uma prática meditativa antes de dormir, isso eu tenho certeza, assim, que pode te ajudar muito a ter um sono mais tranquilo, a ter um sono mais reparador, a entrar, né, no estado um pouco mais profundo do sono de um modo mais rápido, porque essa preparação também para dormir, ela é muito válida. E se você não quer parar para poder sentar e tal e observar a respiração, tem uma dica que é muito tranquila, assim, sabe? É você deitar sobre o seu lado direito, desbloquear todo o lado esquerdo, e aí antes de você dormir, você bloqueia a narina direita e inspira lenta e profundamente pela narina esquerda. E tenta, deitado, só estabelecer essa respiração. Inspirar e expirar pela narina esquerda, assentado ou deitado, isso ativa muito rápido esse sistema nervoso parasimpático. Então, isso ajuda muito a gente entrar num estado de sono mais rápido. E é uma técnica muito tranquila, muito fácil, né, de ser feita. E aí você pode adotar no seu dia a dia, quando você estiver muito nervoso, né? Vamos supor, nossa, vou fazer uma live, então, bloqueia aqui a narina direita, inspira e expira pela esquerda, que você consegue ajustar um pouco mais o seu corpo e preparar um pouco mais o seu corpo para ele poder descansar, para poder, então, pelo menos reduzir essa ativação simpática que todo o nosso dia a dia e que todas as situações, né, de estresse, de rotina, propiciam para a gente. Então, isso contribui muito, sabe? Então, a respiração, ela é, assim, fundamental para isso. É bem legal. Antes de dormir, eu costumo ouvir música.
Ouvir música é barulho do mar, tá? Você já percebeu que o mar para mim é fogo, né? E eu Olha, eu faço vou te isso. É falar que impressionante aqui. a profundidade do som. Eu sempre dormi super bem. É um sono reparador, tudo certinho. Mas sempre que eu medito, antes de dormir, é impressionante como eu acordo melhor. Parece que eu tive uma noite muito mais reparadora, muito mais tranquila, porque meu cérebro estava mais conectado ou desconectado, né? E do que quando eu simplesmente chego cansado e bufo na cama. Parece que, não sei se você tem a sensação, ou se o pessoal aqui tiver também pode falar, mas eu busco meditar antes de dormir por isso. Mas a meditação principal para mim é quando eu acordo, tal. Às vezes no meio do dia eu dou uma quebrada também, como fiz hoje, que foi o final do dia, fui ver o pôr do sol que estava incrível. E essa questão ainda de meditar antes de dormir, para mim, é fundamental por isso aí. Meu sono é outro. Não que eu não durma bem quando eu não Exatamente. faço, mas que ele parece muito mais reparador para mim do que quando faço. Pois é, e assim, eu até estava lendo um artigo que o autor falava o seguinte, né? Falava assim, olha, agora é que a gente realmente está conseguindo os dados para poder demonstrar que esses conhecimentos milenares, né, de pranayamas, que são técnicas respiratórias usadas aí no yoga, e até mesmo a própria respiração, quando a gente tenta ir reduzindo a frequência respiratória aos poucos, quando a gente começa a ficar um pouco mais atento aos sinais ali, né, do ar entrando, do ar saindo, todo esse movimento da nossa respiração, ele movimenta toda a nossa região torácica e também a nossa região abdominal. Então, assim, quando a gente inspira profundamente, o nosso diafragma realmente ele vai lá embaixo. E quando ele vai lá embaixo, ele faz meio que uma massagem nos órgãos da nossa cavidade abdominal. Então você está ali pressionando o fígado, está pressionando o estômago, intestino, principalmente quando você vai expirar, que você contrai seu abdômen, leva o umbigo lá atrás e tenta ao máximo subir o seu diafragma para que você tire e remova todo o ar. Depois, tenta fazer uma inspiração bem longa e bem profunda, assim, sabe? Inspirando mesmo, projetando o abdômen, depois o tórax, até que o ar você consiga perceber ele aqui na clavícula. E depois, na hora de Uhum, expirar, você vai retirando o ar de um modo bem lento, até que seu umbigo vá lá nas costas, assim, né? Uma sensação de que o umbigo vai dar um beijo lá na coluna. E aí perceba que como toda essa nossa capacidade de respiração, ela é perdida no nosso dia a dia. Por quê? Porque no nosso dia a dia, tudo bem que a gente não está ali pensando para poder respirar, mas a nossa respiração, ela nos diz muito dos nossos estados. Então, por exemplo, se você está mais ansioso, está mais nervoso, a sua respiração ela vai ter uma tendência a ficar uma frequência respiratória maior e mais curta, né? Então você vai respirar muito mais vezes por minuto. Então quando você para, seja de manhã e à noite, ou somente um dia aí, né? Somente uma hora desse dia, para você perceber essas alterações e perceber simplesmente, né, toda essa capacidade pulmonar que você tem na hora que você inspira e na hora que você expira, você vai ver como que isso te ajuda. Assim, 3 a 5 minutos, você vai perceber assim, como que você sai, sabe, de uma frequência e atinge outra. Então, eu desafio aí todo mundo que está assistindo essa live a simplesmente respirar de um modo correto, né? Respirar na sua totalidade, porque isso também faz toda a diferença para a gente. Tem muitos estudos associando algumas práticas respiratórias completas com diabetes tipo 2, mas não só com diabéticos tipo 2. Diabéticos tipo 2, mas que também tem algum tipo de disfunção relacionado à pressão arterial, algum tipo de problema cardíaco, e aí mostrando que como que essa modulação vagal, né, como que a ativação desses ramos do nervo vago, através da respiração, podem ajudar muito essas pessoas. E tem até alguns estudos que apontam que diabéticos tipo 2 podem até ter uma regulação ali glicêmica melhor, sabe? Então consegue ter um equilíbrio glicêmico melhor no caso de diabéticos tipo 2.
E aí, assim, são poucos estudos que associam yoga e meditação com diabéticos tipo 1, sabe? Muito mais com diabéticos tipo 2. Mas eu não tenho dúvida, assim, que pode ser que seja mais difícil de quantificar, de encontrar esses dados, mas os benefícios que a gente está relatando aqui são para todos, né? Independente se somos diabéticos ou não. E aí eu acho que ele traz só um extra para que a gente possa agregar isso no nosso tratamento, para tentar transformar o nosso tratamento aí em algo mais tranquilo, mais focado, trazer para o presente. Então, acho que isso faz toda a diferença. Total. Essa questão de a gente tentar entender, se entender e entender o nosso cérebro, é porque apesar de ele ser muito leve, né, em relação ao nosso corpo, ele consome muito da nossa energia, né? Então, O tempo tudo que a todo, gente né? come, o cérebro ele é um consumidor nato de nossa energia. Então, ele está todo ali processando e processando muita coisa, e tudo que acontece na gente, a gente não se dá nem conta, né? Da gente respirando agora, a gente não se dá conta em todos os processos que estão acontecendo internamente na gente, e que são muitos. E essa máquina maravilhosa, que nem a neurociência começa a entender agora, né? Começa a apresentar muito mais coisas agora, o que está rolando, a questão da neuroplastia, né? Enfim, uma série de coisas e alguns mitos que existem, que nós humanos nós só usamos 10% do cérebro. A gente está começando a entender. Imagina, velho, imagina o quanto que a questão do cérebro direito, do lado direito, do lado esquerdo, emocional, tal, tem tanta coisa que a gente não sabe ainda, mas a É gente já verdade. sabe que é o seguinte, não é certo e errado, a gente não está falando sobre certo e errado, a gente está falando sobre o que hoje os maiores líderes mundiais, o que os maiores líderes empresariais, as melhores pessoas, as pessoas que mais têm resultado, o que essas pessoas estão fazendo? Uma vez eu vi um relato do Nizam Anais falando uma coisa fantástica que eu nunca esqueci. Ele foi convidado, acho que em 2014, 2015, não sei se você sabe essa história. Ele foi convidado Não. para dar uma palestra em Harvard. E Nizam Anais é um cara fantástico. Acho que ele é baiano, inclusive, e mora em São Paulo. E é uma das maiores autoridades da publicidade no Brasil. E ele foi convidado para dar uma palestra em Harvard e ele falou, beleza, chegou um dia antes. E aí no dia seguinte ele falou, cara, então a palestra começa às 8 horas da manhã, eu vou acordar umas 6h30 e vou na academia. Dito e feito, ele foi dormir e acordou. Quando ele chegou na academia, os maiores líderes das maiores empresas do mundo, que estavam lá para participar desse evento, né? Os maiores líderes já estavam lá desde 5h30 da manhã. E aí ele perguntou, caraca, eu achei que eu cheguei cedo e os caras já estão aqui, Jeff Bezos, Elon Musk, todo mundo. E esses caras acordam 5 horas, 5h30 da manhã para estar aqui. E ele compreendeu que todos esses caras, o que eles primeiros fazem no dia é cuidar de si, cuidar da própria mente, do bem-estar do corpo, para depois enfrentar os problemas. E imagina o tanto de problema que esses caras têm, porque os caras comandam países multinacionais bilionários É. e todos faziam isso. Obviamente, existem pessoas que não fazem, claro, mas Uhum. isso é um sinal de que se esses caras eles fazem isso, é porque na minha cabeça hoje faz muito sentido que você busque, se você não está bem, nada do que está fora de você tende a estar bem também. É a mesma coisa do diabetes. Quando É. o seu diabetes não está bem, o resto naturalmente não fica bem também, né? Seus relacionamentos não são tão saudáveis quanto deveriam estar. Você pode estar ganhando dinheiro, mas você não está bem feliz, né? Com a glicemia alta, enfim. E isso me fez refletir muito sobre, cara, por mais que meu dia seja puxado, eu vou buscar, não, às vezes não treinar, mas naquele dia eu faço uma meditação mais guiada, mais elevada, assim, que eu passe mais um tempo maior no banho, sabe? Sim. Fechando os olhos e só sentindo a água caindo nas costas Que e é uma forma relaxando de ali. meditação também, né? Então tem várias formas de a gente se cuidar. E esse é É. uma forma de auto-amor importante e evita que a gente fique toda hora se submetendo à medicação e tomando ansiolítico para dormir e todas essas questões que tá tão comum hoje, né? Acho que os meus amigos todos estão tomando esse negócio que eu falo, velho, é bom, é importante, beleza, mas tenta alguma coisa mais
conectada com o natural, É. com, né? Com, Uhum. busca alguma coisa que seja uma coisa mais benéfica, né? Menos química. Não que você não precise, tô dizendo isso, mas que busca associar algumas coisas. Então, não é que Sim. existe certo e errado, mas que talvez as pessoas que estejam melhores, as que estejam com mais entregando mais resultado, que fazendo mais diferenças, elas estão caminhando para essa questão de se conhecer mais, de práticas meditativas, de autocuidado, de ciência, de bem-estar, né? Porque bem-estar no sentido Uhum. mais holístico possível, né? De você comer bem, de você Sim. fazer atividade física, que é o que a gente tanto fala aqui, né? Todo mundo que tem É. diabetes tem que ter um bem-estar, tem que ter esse estilo de vida de hábitos saudáveis. Então, se começar a fazer sentido isso para as pessoas, e vai implementando aos pouquinhos também, né? Como você falou. Não Com é de uma hora para certeza. outra. É ter consciência. Fala assim, porra, isso aqui tá fazendo sentido para mim. Vou buscar implementar de alguma forma. Vou começar aqui um pouquinho, né? E aos poucos vai fazendo mais sentido. Você vai gostando mais e depois você vai ver que você não. Quem era você? Como é que você viveu tanto tempo sem fazer alguma É. coisa assim, né? É verdade. Dentro do yoga, a gente tem um termo que se chama sadhana. Sadhana quer dizer prática pessoal, prática diária pessoal. Então, por exemplo, a sua sadhana é realizar meditações pela manhã e antes de dormir ou no final do dia, né? Por exemplo. E essa é uma prática que você utiliza para que você tenha um cuidado mental, né? Um cuidado em relação aí à questão da sua mente como um todo, né? É uma forma de autocuidado. Por exemplo, você foi na academia e tal, é uma forma de você também ter o cuidado do seu corpo, né? Então, assim, eu acho que essa questão mente e corpo, quando a gente coloca todos os dias para que a gente possa ter uma prática pessoal, né? Que seja respirar lento e profundamente, que seja ir para a praia e ver o pôr do sol, e de colocar um período. Olha, eu vou fazer a minha sadhana, vou fazer a minha prática durante 30 dias, durante uma semana, começa com intervalos menores, durante uma semana. Então, vou fazer essa prática, que é a mesma prática, todos os dias no mesmo horário. E aí você começa a ter e a se destinar e a treinar mesmo, né? A sua mente como um todo a parar naquele momento para que você possa se cuidar. Eu acho que assim, quando a gente se força, né, de uma determinada forma a esses cuidados, a gente tem e consegue colher uma série de benefícios, principalmente aí no início do dia e no final para que você possa dormir. Então, assim, igual eu disse, para poder dormir, não tá ali muito agitado, deita ali sobre o lado direito, inspira e expira somente pelo esquerdo. Pela manhã, antes de começar, para 5 minutos, né? E faz ali uma respiração. Tem várias práticas respiratórias, né? Que podem ajudar. Ou simplesmente contemplar o ar que entra, o ar que sai. Eu acho que a sadhana, eu acho que a prática diária, né, pessoal aí de cada um é uma forma de cuidado, né? Se a sua prática aí a academia todos os dias, então essa é uma prática de cuidado do seu corpo que você tem. Né? Então, se a sua prática é, sei lá, comer uma fruta todos os dias, porque isso é uma forma de você cuidar também do seu corpo, cuidar da sua alimentação. Nós temos a nossa sadhana, né, dentro do diabetes, que é fazer o nosso monitoramento glicêmico constantemente. Então, essa é a nossa prática, né? Essa é a nossa sadhana dentro do nosso tratamento. Mas, para além do tratamento, né, nós tem aí uma pessoa, tem aí um indivíduo, para além de números e tudo, nós precisamos também ter muito desse cuidado, desse treinamento, para que a gente possa se sentir um pouco mais fortalecido e um pouco mais preparado para poder sim enfrentar os desafios, né? Eu tenho o costume assim de acordar também por volta de umas 5 e pouquinho da manhã e tento ali, sabe, manter de um modo bem regular a minha prática, porque quando eu não faço, eu sinto que o dia, sabe, vai assim, claro, né? Caminha e tudo, vamos lá, mas é impressionante assim como que essas práticas me ajudam
a focar um pouco mais no trabalho, a falar com um pouco mais de calma, sabe? A estar realmente presente naquele momento. Então, acho que faz toda a diferença, faz todo o sentido quando a gente adota uma prática pessoal. Porque quando você tem essa prática pessoal, quando você adota essa sadhana, isso é uma forma de cuidado. Porque tem gente que não faz nada por si. Ou quando faz, faz de um modo muito automático e muito sem sentido, sabe? Faz muito assim porque tem que fazer. Então, assim, beleza, vou meditar aqui porque falaram que é bom, sabe? Então, vou sentar aqui, vou fazer. Não é isso, né? É assim, é realmente fazer e se abrir para uma prática de peito aberto, de coração aberto, para que você realmente experiencie aquilo, né? Para que você realmente sinta você presente naquele momento. Porque se você for fazer algo simplesmente porque o outro falou, ou algo aí simplesmente porque tem que fazer, isso muitas vezes não tem uma durabilidade, né? Isso realmente vai se perder no meio do caminho e você não vai conseguir sustentar. Seja o seu tratamento no diabetes, seja a sua atividade física, né? O seu exercício, seja a sua meditação. Então, é isso, tem que fazer um certo sentido e você também precisa se desafiar, porque a sua mente ela vai querer te boicotar. Ela vai querer falar para você que você está cansado, que você pode ver uma televisão, né? Beleza, vou ali ver uma televisão, mas antes eu vou parar 5 minutos. Hoje eu não estou muito afim de meditar 30, hoje eu não estou muito bem, mas eu vou parar que seja lá 5 minutos só para poder cumprir a minha prática aqui hoje, porque esse é o desafio, né? O desafio é me cuidar sempre e adotar práticas que sejam saudáveis para mim. E isso faz uma diferença, então eu vou colocar e eu vou incorporar isso no meu dia a dia. E Então, é um pouco toda disso, mudança assim. que a gente faz na vida tem uma questão da resistência e a nossa mente, ela sempre vai buscar gastar menos energia, ou seja, vai sempre Zona de buscar conforto, né? o caminho que já está certo, né? É o caminho do Exato. conforto. E a gente sair, tirar ela da zona de conforto, às vezes dói. E a gente tem que ter consciência disso, como se fosse para academia mesmo, né? Às É vezes verdade. começar é bem difícil. É difícil. Mas Sustentar é difícil, né? muito, mas a gente tem 3 minutos aí da nossa live. Ah, Eu queria te agradecer demais, velho, pelo seu tempo, pelo papo. Aprendi muito com você e igualmente. Foi ótimo. deixar, deixar você à vontade para você falar nesses 3 minutos o que você achar mais, o que achou de mais bacana nesse nosso papo da semana passada e desse. Enfim, manda uma mensagem para a galera aí. Olha, na verdade, eu separei uma frase aqui para poder Boa. que é uma frase do Yogi Bhajan, que é o indiano que trouxe o Kundalini Yoga para o Ocidente, e é uma frase que está muito relacionada com a respiração. Espero que dê tempo. Vamos lá. É a seguinte: a vida deve ser vivida momento após momento, respiração após respiração. A vida não é garantida pelos anos, pelo tempo e espaço. A amplitude da vida é garantida pela respiração. Então, eu espero que todos vocês façam excelentes respirações de um modo consciente, de um modo total, e que vocês realmente utilizem esse professor que é a respiração para poder aprender a se controlar, aprender realmente a se sentir melhor e a contemplar os efeitos e os benefícios que simplesmente inspirar e expirar pode nos promover. E é isso que eu tenho para poder encerrar aqui hoje como mensagem, né? Respirem de um modo completo e total e vocês vão com certeza, com o passar do tempo, perceber os seus benefícios, tá? Massa. Pois é, as Aquela tinha crianças. perguntado alguma coisa, né? Responde aí. Isso, a criança ela pode fazer sim aquela respiração pela narina esquerda. As crianças já respiram bem naturalmente pelo diafragma. E aí pode ser que para elas também seja muito mais fácil. Então pode fazer a inspiração pela narina esquerda, que pode ajudar assim a ter um soninho mais tranquilo e mais rápido. Espero que Massa. eu tenha conseguido E responder. vou deixar a live salva no GTV, tá, galera? É, e, bom, adorei o papo da semana passada, desse, aprendi muito. E talvez a maior sacada que tenha ficado para mim tenha sido a questão de
desse ser humano, né, e não em detrimento do ter humano, e a gente acabou Sim. culturalmente criando essa cultura de teres humanos, e que a verdadeira conexão não é a conexão da internet, não é a conexão com o celular, não é a conexão com o que está fora, mas sim com a conexão do que está dentro, velho. Não tem jeito. A gente vai bater nessa tecla aí sempre, porque... E não é filosofia, não é nada. Talvez seja filosofia, mas não é algo abstrato, não. Mas quanto mais a gente se conhece, cara, mais a gente percebe que olhar para dentro, né, já dizia o Jota Quest, olhar para dentro é o que faz sentido, né? Então, que a Exato. gente busque cada vez mais se conhecer, é tão importante para a gente superar nossos obstáculos, que são muitos na vida, né? Então, E que beleza. a gente, Ai, e que a gente muito use obrigado. esses recursos naturais aí mesmo, né? Recursos que a gente já Total. tem o tempo todo para poder conseguir se elevar. É isso. Galera, um beijo, obrigado mais uma Um vez. beijo, E um, obrigada. a- até amanhã com o papo com o Mário. Ótimo. Um beijo, gente. Tchau, tchau. Valeu.